Olá, esse vídeo também faz parte do curso sobre materialismo. A proposta do curso eu falei em outros momentos, seria fazer a correlação entre a matéria e informação. Então, essa parte do curso é uma introdução ao materialismo, né? Eu já falei, já fiz um vídeo sobre esse tema, onde eu abordei algumas correntes do materialismo, né? E esse vídeo agora é a segunda parte. Eu vou falar sobre outras correntes do materialismo. Eu não vou retomar aqui exatamente o que eu falei antes, né? Só lembrando, eu falei um pouco sobre o materialismo ontológico, que é uma subdivisão do materialismo ôntico. Eu falei um pouco também sobre o materialismo antropológico, sobre a ética materialista, né? Tudo muito rápido. Eu não fiz muito desenvolvimento desses assuntos, talvez no momento outro, né, eu possa trabalhar mais especificamente cada uma dessas correntes, mas nesse momento é só uma apresentação rápida dos tipos de materialismo. Então, hoje eu vou falar um pouco dos outros tipos, né? Por exemplo, a gente tem o materialismo metodológico. Então, o materialismo metodológico defende o seguinte, que a única explicação possível dos fenômenos é a que recorre aos corpos e aos seus movimentos. A gente pode citar, por exemplo, o Hobbes e o Carnap como expoentes, né, dessa linha do materialismo. Hobbes afirmava, de fato, que o conhecimento de uma coisa é sempre conhecimento de sua gênese, e que a gênese é movimento. Movimento é criação, né? Gênese. Portanto, todo conhecimento é conhecimento de movimento, do movimento. E movimento implica corpo. Por isso, o Hobbes chamou de De Corpore, o trabalho de 1655, o seu Tratado de Filosofia Primeira. Esse texto, De Corpore, pode ser encontrado no livro chamado Elementos de Filosofia, né? Faz parte dessa obra, a primeira parte do Elementos de Filosofia é o De Corpore. A gente lembra do Hobbes por conta das suas teses políticas, né, e que também era uma aplicação do materialismo ao pensamento político. No primeiro momento ele pensa que as estruturas sociais, políticas agem como corpos uns sobre os outros e uma espécie de engrenagem de uma maquinaria política estatal, né? Uma das referências para a gente trabalhar o materialismo metodológico é um artigo do Armstrong chamado Methodological Materialism, que foi publicado na Philosophy and Phenomenological Research, no volume 34. O texto que eu falei aqui do Armstrong é esse, que está aqui. Eu vou aumentar um pouco aqui a tela para ficar mais fácil de visualizar. Então, esse é o texto, né? E tem uma citação aqui que eu acho que é interessante, que a gente poderia mais ou menos traduzir aqui nesse primeiro momento. Essa parte aqui, né? Que ele fala logo depois da citação da teoria do conhecimento de Bertrand Russell, da Elizabeth Yames, uma espécie de confidência, né, de um materialista do século XVIII, que diz que só existe matéria e movimento e não existe no universo nada para além de matéria e movimento. E uma imensa cadeia inquebrável, né, de causas. Uma cadeia causal imensa, complexa, inquebrável de causas e efeitos. Pensar sobre isso é meramente uma modificação do cérebro. Tá. Aqui a gente acaba caindo, a partir dessa citação, em uma outra questão do materialismo. Depois eu posso voltar certo? A gente tem também um outro texto, Menuge, Against Methodological Materialism, que podem ser fontes aí de consulta para o trabalho, para a pesquisa sobre materialismo metodológico, para o estudo do materialismo metodológico. Um outro tipo também abordado aqui, que seria o fisicalismo. O que o fisicalista
defende que a explicação de todas as coisas é uma explicação física. Tudo se reduz à física. Então, não existe nada, né, de fato, para além da física. Existe aí um discurso antimetafísico, porque a metafísica entendida inicialmente como algo que está para além da física não faz sentido. O fisicalista, né, tenta compreender as regras e a organização de todas as partículas e que isso seria suficiente para explicar toda a realidade. E nessas partículas, eu não estou falando só dos átomos, mas também das partículas subatômicas. Tudo é física. O fisicalismo vai nessa linha, né? Tudo tem uma explicação física. Existem reduções de ciências em outras ciências até você conseguir explicar tudo em termos físicos. Então, existe aí uma espécie de negação de mente, negação da alma, como sendo algo imaterial. A mente não é algo imaterial. Ela é resultado, talvez, de processos físicos, químicos no nosso cérebro, assim como aquilo que a gente chama de alma também tem uma explicação material. Tá. Além disso, todas as instituições, todas as relações sociais também seriam resultados desses processos físicos, da soma desses processos. Então, a vida mental se reduz a processos cerebrais, né, digamos assim, mecânicos, mesmo que seja em um nível micro, né, um nível subatômico, por exemplo. A gente também encontra na literatura a denominação de materialismo vulgar, Em alemão é vulgar, materialista. Então, o fisicalismo, em resumo, né, pode ser visto como uma redução do materialismo à física. Isso aí está no artigo do Stouja, de 2015, publicado na Stanford Encyclopedia of Philosophy, que está disponível online. Temos também o materialismo emergente. O que é isso? Defende que as leis que regem a matéria e suas partes são diferentes das leis que regem entidades complexas, como cérebros, células. Ou seja, apesar da base do substrato ser material, o que surge daí, das interações entre os sistemas complexos de matéria, pode ser visto já como uma coisa, o emergente, né, como uma coisa diferente do material. É o não redutível simplesmente ao material, ao entendimento das partes materiais. Surge algo mais complexo e algo diferente mesmo. De acordo com essa visão, a junção de componentes materiais complexos permitem o surgimento, por exemplo, né, de entes de outras espécies. Tá, vamos pensar uma casa. Uma casa não pode ser compreendida apenas como uma junção simples de suas partes. A gente junta as coisas que formam uma casa num monte. Isso não significa que o que a gente tem é uma casa. Essa ordem, né, e organizações, etc., de elementos para formar uma casa tem um aspecto imaterial, talvez, né, aparentemente, mas ela é resultado de componentes materiais, ou seja, você emerge um conceito a partir da estrutura material, mas esse conceito é algo já está em outro nível. Nesse âmbito, né, seria interessante estudar um tópico chamado mereologia, que é um estudo das partes e do todo, lembra um pouco a Gestalt, né, a psicologia da forma, essa coisa de fundo, superfície, um pouco parecido aí, mas vamos botar Gestalt, tem um enfoque mais sensitivo, né, principalmente a visão, enquanto que a mereologia tenta ver essas relações estruturais, sistemáticas que pode existir entre a parte e o todo. Como que a identidade de um objeto permanece quando você troca as partes desse objeto. Esse é um famoso problema, né, que é se não me engano, o barco de Teseu. Um exemplo também citado por Neura, que você tem um barco e você vai trocando as peças do barco. Num determinado momento você trocou todas as peças daquele barco. Será que eu posso dizer que é o mesmo barco ou não?
Esse problema é complexo a partir do momento que você pensa que quando você troca uma só peça, o barco permanece o mesmo. Se você trocou duas peças de um barco, uma peça pequena, por exemplo, duas peças pequenas, dificilmente você vai dizer que o barco deixou de ser o que era para ser outra coisa, outro barco. Quando é que esses componentes que a gente vai trocando faz com que o objeto inicial deixe de ser o que ele era? Isso acontece com o corpo humano, com os animais, etc., porque nós trocamos células. De tempos em tempos existe uma reposição de células, as células morrem, são repostas por outras células, possivelmente depois de um período, o que acontece? Aquele conjunto de células que estavam nos nossos corpos podem não ser os mesmos. A gente pode ter trocado praticamente todas as células, mas a nossa identidade permanece, né? Apesar de que, sei lá, eu não tenho as mesmas células que eu tinha há 10 anos atrás. A maioria talvez já tenha sido trocada. Tá. Um outro tópico aqui que pode ser analisado nesse contexto é o ilozoísmo. O ilozoísmo vai defender que existe vida em todos os entes. Essa tese é encontrada também na ética informacional. Você pega os textos do Luciano Floridi, né, iniciais, sobre filosofia da informação, ele começa trabalhando a ética da informação e existe essa proposta de que a ética seja estendida a outros entes, né? Ou seja, vai um pouco na linha do que seria o ilusoísmo. Não estou dizendo que aqui a gente tem a ética informacional dos anos 2000 e alguma coisa, como sendo um tipo de ilusoísmo. É só uma analogia que eu faço, porque a partir do momento que você atribui vida aos entes, aos objetos, né? Você atribui vida a uma cadeira, ou você pode atribuir vida a uma pedra, de alguma forma aquilo tem algo de vivo, né, ali, porque essas partículas subatômicas estariam em movimento e teriam uma dinâmica, e você pode trabalhar isso como sendo algo vivo, né? Então a ética tem que reconhecer isso. A ética tem que reconhecer como que a gente deve agir em relação aos seres vivos e aos seres não vivos. A gente entende que existem regras diferentes para seres vivos e para seres não vivos, para tipos de seres vivos de uma determinada espécie, para seres vivos de uma outra espécie e assim por diante, né? Há uma ética que vê que analisa os comportamentos de acordo com o contexto. Essa tese foi muito difundida também nas últimas décadas do século XIX, principalmente pelo biólogo alemão Ernst Haeckel, que admitia, né, que os átomos fossem dotados de vida e sensibilidade, além de movimento, claro, né? Isso aí está numa obra chamada De Weltretzel, de 1899, do Ernst Haeckel. Uma outra corrente, né, que a gente pode citar aqui é o epifenomenalismo, de epifenômenos. Que seria o seguinte: as sensações e pensamentos existem junto com, não, ou depende dos processos e objetos materiais. Existe um paralelismo entre isso que a gente considera como sendo imaterial, que é o pensamento, a alma, etc., e o movimento, a dinâmica das partículas e dos objetos materiais. Essa relação seria mais ou menos parecida com a relação entre sombra e objeto. Ou seja, a sombra é determinada pelo objeto, ela existe de acordo com o objeto faz com que a sombra exista. Mas a sombra é como se fosse um ente independente, ele não ele surge, né, dessa do objeto de alguma maneira, mas ele não é o objeto. Ele não faz parte da extensão do objeto. Então tá. Eu acho que em relação a outros tipos de materialismo,
a gente pode parar por aqui, por enquanto, né? Eu vou finalizar esse vídeo agora. Eu retorno para falar mais algumas outras coisas sobre filósofos materialistas, sobre outras correntes, né? Mas eu acho que para esse vídeo já é o suficiente em termos de conteúdo. Obrigado mais uma vez pela atenção e o curso continua com outros vídeos também sobre a introdução ao materialismo, sobre o que é matéria e daí para frente outros tópicos de acordo com o objetivo desse curso.